Olá, amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Aqui é o advogado João Dedete Carvalho, professor universitário, procurador público de carreira, mestre em Direito. Vamos conversar um pouco sobre a questão da propaganda eleitoral. Queria pedir, antes de tudo, que se inscrevesse lá no nosso canal do YouTube, que nós estamos colocando uma série de vídeos tratando de questões relacionadas a direito eleitoral e muito especialmente sobre a questão das eleições de 2020. A propaganda eleitoral nessas eleições terá início a partir do dia 27 de setembro. Começa aí um período em que nós chamamos de propaganda eleitoral propriamente dito, porque é o momento em que os candidatos, de forma explícita, se apresentam ao eleitorado, de forma clara, de forma explícita, dizendo dos seus projetos, dos seus planos, e mais especialmente dizendo a que coligação pertence, a que partido pertence. Quero chamar a atenção para dizer que até a data das convenções eleitorais, as manifestações ainda são de pré-candidatos e, portanto, não pode incidir em pedido de votos. O que não acontece é a partir da propaganda eleitoral, que ela existe justamente para isso, para pedir voto. Não pode se pedir de voto até a esta data de início da propaganda eleitoral, portanto, 27 de setembro. Até lá, você pode enaltecer suas qualidades, suas virtudes, seus planos, fazer críticas que você julgue necessárias, logicamente que críticas que não incidam em ofensas pessoais. Portanto, a propaganda eleitoral, ela tem um objetivo e a finalidade que dá conhecimento da candidatura, do cargo, da coligação e do partido. E especialmente das qualidades pessoais do postulante, das suas virtudes pessoais para o exercício do cargo, para que o eleitorado conheça o seu posicionamento político, mas não é um instituto que sirva para caluniar, difamar ou injuriar adversários políticos, quem quer que seja. Então nós temos que ter um cuidado enorme no momento da propaganda política para não fazer essa confusão que às vezes ocorre. Esse tipo de comportamento, ele é sancionado pela nossa norma. A partir desta data, os candidatos poderão se utilizar de adesivos em veículos, logicamente que nesse sentido, respeitando o tamanho definido pela resolução do TSE e pelas normas aplicáveis. Ele pode fixar propaganda em residência com cartazes e adesivo. Digo que esse tipo de atividade ela deve ser espontânea nas residências. A fixação de cartazes e adesivos deve ser espontânea. A partir daí pode-se fazer uso, logicamente, de alto-falantes. Eu queria chamar a atenção para uma questão muito específica, que é justamente a questão da presença de candidatos à igreja. Não há nenhuma proibição de que um candidato que que frequente uma determinada igreja continue frequentando a sua igreja, desde que lá na sua igreja ele não vá fazer discursos políticos se utilizando do templo religioso. Essa é uma conduta que não se permite. Também não se permite, não será permitido, continua não sendo permitido a questão do showmício, a questão de utilização de trios elétricos. Será proibida a fixação de propagandas em comércio, em bares, em churrascarias. Será proibido a distribuição de qualquer bem consistente em bonés, máscaras, camisetas, etc. Aquilo que já é normal e usual nas eleições anteriores continua sendo proibido esse tipo de distribuição. Logicamente que também não se pode fixar cartazes em lugares públicos. Lugares públicos está proibido. A distribuição de bens também, de qualquer brinde, ela está proibida. Quero chamar a atenção também para um outro aspecto. A propaganda, e fortalecer isso, a propaganda eleitoral, ela tem que ter um viés muito importante, que é justamente o de dar conhecimento da candidatura, do cargo, da coligação, o partido, das qualidades pessoais, do posicionamento pessoal, tá certo? E, logicamente, esse regramento, o descumprimento desse regramento,
ele incide em sanções que a própria norma prevê as sanções. Nessas eleições, nós vamos ter muito forte a questão de propagandas, chamada de propagandas virtuais. E, logicamente, também isso possui um regramento específico, com elementos permissivos e com elementos de proibição. Quero informar a todo e qualquer candidato que queira divulgar chamada de vaquinhas virtuais para que as pessoas possam ajudar a fazer o financiamento no coletivo de sua campanha, isso já está permitido a partir de agora. Nessa postagem só não pode conter pedido de voto, mas pode conter pedido de contribuição para o financiamento coletivo da sua campanha eleitoral. Nas propagandas virtuais, a primeira coisa deve ser feita no site do candidato da coligação, aquele site que será devidamente comunicado à Justiça Eleitoral, tá certo? E será feito através de mensagens eletrônicas para endereços que estejam cadastrados no site. Esse cadastro deve ser gratuito. Você não pode comprar cadastro para mandar essas mensagens eletrônicas. O cadastro tem que ser gratuito, porque essa compra ela se caracteriza como gasto ilegal e pode gerar uma série de ações tendentes, inclusive à cassação do registro ou do mandato ou da diplomação do candidato. Então, essas propagandas elas podem serem feitas em blogs, em Facebook, em Twitter, Instagram, redes sociais. E o conteúdo deve ser gerado pelo candidato e sua rede registrada na Justiça Eleitoral. Você também pode pagar para impulsionar. É o único local que você pode fazer nessas propagandas virtuais, fazer um impulsionamento. Logicamente que lá, como é gasto a ser prestado contas, tem que constar o número do CNPJ e CPF do responsável pelo impulsionamento. E deve constar nesse impulsionamento que aquilo se trata de propaganda eleitoral. Não esquecer isso. Nas propagandas em redes sociais, estão proibidas as manifestações anônimas. Estão também proibidos, por lógica, qualquer propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas. Não se pode. E aí nós vamos ter uma grande preocupação neste ano com as chamadas fake news, que serão diversamente sancionadas pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Comum também, quando se tratar de determinados gravames, e poderá incidir, inclusive, em problemas na esfera civil. Então, as fake news vão ter um tratamento todo especial e todo específico. Em toda e qualquer propaganda, nós vamos ter que ter um cuidado muito grande com a questão de ofensa à honra e à imagem dos candidatos. Isso vai ser também um motivo de grande preocupação para que nós não incidamos ou que não respondamos a uma série de ações no âmbito eleitoral. A despeito do que nós colocamos aqui de forma breve, muito sucinta, na propaganda eleitoral não será permitido o uso de símbolos semelhantes aos governamentais, símbolos que possam confundir o candidato ou com o exercício de uma atividade que ele tenha tido, ou do mandato, ou com algum símbolo governamental. Outro aspecto relevante a que eu já me referi é justamente essa questão da divulgação de mentiras sobre candidatos ou partidos que possam influenciar ou criar um estado de espírito ou criar uma imagem negativa do candidato em relação ao outro. Isso também é terminantemente proibido. Isso se materializa através de ofensa pessoal, durante a propaganda. Isso não se confunde com uma retorção imediata, logo após uma provocação, ou em resposta a uma ofensa de que fora vítima. Isso, as agressões, elas devem ser evitadas porque o pressuposto da propaganda eleitoral é outro. O pressuposto é justamente você demonstrar que está apto a exercer aquele candidato
e trazer para si a simpatia dos eleitores. Você não pode, em hipótese nenhuma, sob pena de responder, inclusive criminalmente, alterar, danificar ou impedir toda e qualquer propaganda realizada dentro da lei. Você não pode também se utilizar de organização comercial, de prêmios, de sorteios, para fazer qualquer tipo de propaganda, né? A propaganda deve ser feita, logicamente, em língua nacional, tem que ser feita em língua portuguesa, porque os eleitores aqui são falantes de língua portuguesa. Logicamente que as pessoas que não tiverem com seus direitos políticos em dias, eles não devem participar de atividades políticas. Aquelas pessoas que estão com seus direitos políticos cassados não devem participar de atividades políticas, né? Utilizar a propaganda, utilizando-se ou fazendo uso da criação intelectual de alguém sem que este tenha autorizado, não pode ser feita, né? Também não se pode usar propaganda utilizando aquele simulador de urna eletrônica. Continua também proibida a questão do showmício, né? Divulgar propaganda eleitoral em outdoor, mini-trios, tudo aquilo que era proibido nas eleições passadas continua sendo proibida, tá ok? Então, a propaganda eleitoral deve ser um momento de muita tranquilidade em que o candidato fará a exposição do seu projeto de mandato, fará a projeção da sua atividade quando receber do povo o seu mandato. Portanto, para que não gere uma série de problemas posteriores, é obrigatório, é sensato se observar essas questões normativas relacionadas à propaganda eleitoral.